É necessário acompanhar a política, é necessário acompanhar as ações de governo, porque é onde vem muita decisão que vai reger nossa vida em sociedade. Se tem posto de saúde, se tem escola, se tem transporte, se tem liberdade de expressão. Então a política não é uma coisa de meu lado contra o outro, não é uma disputa futebolesca, se eu vou ganhar ou se eu vou perder, não, é coisa séria. É se o dinheiro continua valorizado, desvalorizado, né? Houve época no Brasil que se mudou a moeda, o papel moeda, o dinheiro mudou de nome umas 5, 6 vezes em poucos anos. Inflação altíssima, isso tudo depende do governo, da política que vai conduzir o país. Então é importante. Meio ambiente, tudo isso é decisão de quem tem poder. O judiciário, quais as leis que regem, que orientam a sociedade, a gente precisa se portar a elas. Daí que não é brincadeira, a política precisa ser pensada com muita propriedade. E a gente está assistindo no Brasil alguns grupos se confrontando, né? O mais recente é agora esse negócio do IOF aí, que é uma taxa aí para investimento, para empréstimo, e o governo federal tem uma posição e o Congresso, na maioria, tem outra, e virou uma quebra de braço aí. Mas já teve do PIX. E também já teve das leis que ocorrem no Brasil, que queriam liberar um deputado lá, que estava sendo julgado no Supremo. Ou seja, tem uma coisa atrás da outra que está surgindo há vários meses e que polariza grupos do Brasil, a população também nas ruas, a gente se rivaliza às vezes, fica um soltando chacota, outros às vezes num debate sério, dá confusão, do meu lado, do teu lado. Agora, o lado da democracia é um só. A democracia é tipo um guarda-chuva que abarca tudo. Todas as nuances, todas as diferenças, todas as possibilidades, todas as leituras, desde que essas leituras, esses modos de interpretar a vida em sociedade respeitem as leis. Isso é democracia, dentro de uma república. Né? Não tem rei, não tem quem mande, não é a lei que regula, e há todo um mandamento aí que precisa ser cumprido. Deveres que nós temos que cumprir, direitos que nós temos de viver. Então, dentro desse espectro republicano democrático, as coisas fluem. Mas os debates que a gente está vendo, os embates que a gente está vendo, eles se dão por vários temas que daqui a pouco desaparecem. Ninguém está falando mais daquela polêmica do Pix. Né? Ninguém está falando mais das viagens de Janjo. Ninguém está falando mais de tanta coisa. O que está acontecendo é que tem um grupo que é oco de ideias. Eles não têm projeto para o Brasil, eles não têm proposta, eles não têm interesse de ver o desenvolvimento, nada. Por qualquer coisa eles fazem confusão. É extrema-direita. Eles não têm um código de conduta, que eles seguem aquele código de conduta na política, e que isso faz com que eles tenham esse direcionamento e não aquele. Não. Eles não têm teoria, eles não têm tese, estão de todo jeito. Eles têm método só e não têm assunto. Agora estão falando do IOF. Daqui a pouco eles vão falar de outra coisa. E eles estão gastando a energia do povo brasileiro, gastando a energia da sociedade, que podia estar vendo muitas coisas, com essa birra que eles têm. Eles têm simplesmente um método de atacar os adversários. Esse é o grande objetivo deles. Eles vivem de achincalhar os outros, vivem de atacar os outros. O conteúdo não importa. Eles vão inventando uma coisa depois da outra. Não importa o que é o assunto. Eles têm somente o método de ser contra, de ser agressivos, de serem odiosos, de querer desqualificar as pessoas na personalidade, quando a política não cabe isso. A política devia ser um debate de ideias, de ponto de vista, não desqualificação pessoal. Então esse pessoal da extrema-direita precisa ser refreado, eles precisam ter o canto deles de observadores e aprenderem como é que se faz política. A
Política é a arte da conversa, da negociação. Aí muita gente, inclusive parlamentares aí que eu vejo por aqui, juristas, imprensa, não estão percebendo isso. Eles estão entrando no assunto e estão dizendo, mas esse assunto, isso aí tem que ser respeitado, tem que respeitar o governo federal, tem direito de fazer a regra do IOF, ou fica dizendo os temas, né? Mas porque a emenda impositiva ela está excessiva, precisa diminuir. Não interessa, a extrema-direita não quer saber de assunto do cerne. Eles querem simplesmente perturbar. Eles querem atrapalhar porque não tem nada. Não tem projeto, não tem visão de país e de povo. Tá certo? O lugar deles é simplesmente dar perturbação. A partir disso, na minha leitura, é que eles vão continuar. Eles terminam perdendo essa birra que eles inventaram, né, sem sentido, que eles fizeram agora para soltar o Ramagem, deputado federal, que estava sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, e eles botaram uma lei no Congresso Nacional dizendo que era irregular o que o Supremo fazia. Repare mesmo, que audácia, a ditadura do Congresso Nacional. Mas eles sabiam que não tinha razão aquilo, eles vivem disso, de fazer confusão, de aparecer exaltivamente, né, bem eufóricos, como se estivesse defendendo uma causa nobre. Tem nada, são vazios de conteúdo e são cheios de maldade. É um povo perigoso. Na Europa, no poder, eles estruturaram o nazismo, que fez uma tragédia. Então a gente precisa tirar cidadãos e cidadãs decentes dessa mentalidade desse grupo. É o dia a dia, olho no olho, formiguinha, nas ruas, nas instituições, nos espaços públicos, na família, na vizinhança. Conversar, mostrar, convencer as pessoas que é uma barca furada, é um Titanic. É um Titanic essa extrema-direita, né? E os capitães a gente já sabe quem é desse Titanic. Já afundou, vai afundar, já afundou. E tem muita gente trabalhadora que não está se dando conta. É quem sofre. Porque eles têm as estratégias deles de saída, de fuga. Quando a coisa fica complicada, eles simplesmente vão escapulir e quem estiver no barco afunda. Então esse pessoal tem método, mas não tem conteúdo. Eles não... Sobre o método deles, eles colocam qualquer tema, qualquer coisa, eles vão infernizar o governo, que está um governo decente, né? Que pena que ainda existe muita gente da mídia, muitos empresários que relutam em aceitar que estavam errados, né? Diziam que a economia ia se acabar, que não tinha perspectiva de uma inflação decente, que a gente ia entrar num estágio Venezuela. E eles erraram em tudo. A economia não está lá uma Suíça da vida, mas está decente em relação ao que tinha. Muita gente empregada. A gente não está vendo mais o desespero das pessoas na fila do osso. Tem emprego, tem recorde aí de tudo que é coisa aí, de exportação. Aqui no Nordeste saiu uma exportação de carro, recorde. A Embraer, a indústria, né, brasileira, a Embraer vendendo avião, todo mundo produzindo, está um dinamismo interessante, né, promissor. Não é o ideal não, mas é promissor, esperançoso. E esses sabidos aí da economia que fizeram as previsões nefastas, terríveis com o governo Lula, todos falharam. Eles não admitem que falharam. Continuam ainda insistindo, dizendo que não vai dar certo, mas está dando certo. E nessa é que mora o perigo, né? Porque a gente pode simplesmente cair na mentira e tirar um governo que está numa linha boa para trocar por um aventureiro qualquer, sem projeto, sem visão sensível para com toda a população, né? E violentos, porque cada vez mais aparece uma pessoa mais violenta do que a outra, né? Dentro do espectro político brasileiro. Quem pensou que o Bolsonaro era o máximo da violência, você conhecer melhor esse Tarcísio, né? O sujeito
é violentíssimo. Você vê as falas dele e as decisões dele, é uma coisa terrível. Uma criatura dessa no poder é um perigo. Não pode. Tem que ser alguém mais amável, né? Política tem que ter mais amabilidade, né? Mas, enfim, ele tem até chance, né, de ser o próximo presidente da República. Não sei se daqui até lá ele vai mudar isso que ele apresentou publicamente, não uma vez, várias vezes, com as forças de segurança do estado de São Paulo, que está matando de todo jeito. Como é que você bota um secretário desse, como é o nome do cara? Derrida. Sujeito é nefasto. Então, assim, a polícia já vive em tensão, né? A polícia militar vive em tensão constante. Se você atiça para a violência, aquilo se solta. E é isso que o secretário de segurança faz, é bala, é gente morta. Não, uma pessoa dessa na presidência vai ser, um grupo desse na presidência vai ser uma tragédia, né? Se configurasse. Então a gente poderia continuar nessa linha, mas na linha que está agora, do governo de agora, que é um governo de debate, de conversa, de diálogo e de trabalho, muito trabalho com projetos. Enquanto que esse Congresso Nacional, a maioria é oco, não tem nada a apresentar, não tem proposta de nada. Eles têm método, que é fazer crise, fazer confusão, fazer birra, fazer oposição, né? Porque a oposição decente você apresenta, né, uma proposta. Eles não têm proposta. A oposição deles é ser contra, é humilhar, é ofender, é xingar, é querer destruir aquilo que está ocorrendo de bom, viu? O que tem de bom eles querem destruir, porque eles são oposição. Então a gente está numa situação lamentável, né? Porque o nível intelectual, teórico dessa gente é lá embaixo, né? Um pessoal que está no submundo da perspectiva social e política. São simplesmente burros. Eles não têm estudos, não têm sensibilidade, não têm leitura, né? E findam por querer se firmar dentro do Congresso Nacional da Política Brasileira como os senhores realizadores e as senhoras realizadoras de obras lá nas suas cidades, bem estilo aos antigos políticos, né, patrimonialistas, clientelistas. Olha aqui, meu povo, tudo nessas ambulâncias, tudo nessa escola, como se fosse alguém enviado de Deus para poder governar e conduzir aquele povo. Só que não tem entendimento das minúcias que permeia toda a estrutura da sociedade e do poder público, em todas as áreas que há: saúde, educação, meio ambiente, cultura, segurança pública. Não estão nem aí. Eles querem fazer coisas para aparecer. Que pena, né? Que pena que a gente está nessa tragédia. Eu chamo de tragédia brasileira, né? Mas vamos lá. Vamos ter determinação e luta para que a gente supere isso, trazer mais gente. Não é ficar só centrando em cima de Hugo Mota. Hugo Mota é mais um aí. Não, vamos trazer mais gente à consciência, cada vez mais, conversar, mostrar às pessoas. O sistema de direito não tem contributo nenhum. Ele tem que desmascarar, que ele só tem método de fazer pirraça. É o que eles querem fazer. Ele só tem pirraça, a extrema-direita, não tem mais nada. Aí pode ser qualquer tema. Sai de um assunto, entra para outro. Sai de um assunto, entra para outro. Eles vão ficar nessa, infernizando quem quer trabalhar.